e conforme a nossa semelhança. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Deus então resolve criar o homem do pó da terra e sopra em suas narinas, e desde aquele momento a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente, imagem e semelhança de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus me trouxe aqui para te dizer que você é imagem e semelhança dele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquele anjo era diferente dos demais, era diferente de tudo que havia no céu, e ele só queria uma coisa: ser imagem e semelhança de Deus. Ei, querido, presta bem atenção naquilo que Deus ele te deu. Era aquilo que ele queria, mas Deus deu a você. Você é imagem e semelhança dele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Após ter criado os seres humanos, os primeiros humanos da terra, Deus os coloca em um jardim, escolhe o melhor lugar para colocar a sua criatura. Coloca eles dentro de um jardim lindo, maravilhoso, onde a paz reinava, o equilíbrio natural, tudo era tão belo, tudo era perfeito. Naquele jardim havia harmonia, não tinha doença, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha envelhecimento, não tinha morte, porque todas as coisas que Deus cria são perfeitas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus nos criou perfeitos, sem pecados, sem maldade em nós, santos, irrepreensíveis, imagens e semelhança dele. Bendito seja o nome do Senhor. E nos colocou em um lugar, um bom lugar. Bendito seja Deus. Mas aquele dito anjo que havia pecado, havia visto que Deus havia feito pelos seres humanos aquilo que não fez para ele. Havia dado de presente a imagem e semelhança dele. Havia dado a terra como domínio, para que o homem governasse e mandasse neste planeta Terra. Irado com aquilo que Deus havia feito, então ele resolve enganar e destruir o plano de Deus para as nossas vidas. Deus nos colocou ali naquele lugar para que nós vivêssemos eternamente com ele, sendo perfeitos, habitando com ele todos os dias, por toda a eternidade. Este foi o real propósito da nossa existência. Deus nos criou não para vivermos sofrendo. Deus nos criou não para adoecermos. Deus nos criou não para morrermos. Não, Deus nos criou para a vida e termos vida eterna. Deus não te criou para as drogas. Deus não te criou para a prostituição. Deus não te criou para o sofrimento. Deus te criou para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos coloca ali. E diz a Bíblia que todos os dias Deus visitava Adão. Deus falava com Adão. Deus aconselhava Adão. Deus sustentava Adão, as suas mãos. Mas surge no cenário da humanidade, da história humana, aquele dito anjo se traveste de uma serpente e consegue com suas palavras enganar a mulher. E Adão e Eva caem, pecam diante de Deus, desobedecem às suas leis, às suas ordens, e são lançados fora do jardim. Nunca mais o homem teve a oportunidade de desfrutar daquele lugar, por causa do pecado, por causa da desobediência. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus. O homem recebe então o pagamento pelo seu pecado. E o castigo que Deus dá a Adão e Eva, mesmo sendo juízo, sendo castigo, ainda assim foi um ato de graça. Porque se Adão e Eva continuassem ali, eles comeriam da árvore da vida e viveriam eternamente na condição de pecadores. Ao Deus expulsar o homem do jardim, foi um ato de graça, foi um ato de nos dar uma segunda chance mais para frente, porque Ele enviaria o seu próprio Filho para nos levar novamente àquele eterno lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo 22 ao 24, nos diz que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e Ele fecha a porta daquele lugar, para que o homem não viesse mais entrar ali e tomar da árvore da vida. Se o homem tivesse feito isso, hoje nós seríamos demônios. Se o homem tivesse, depois de ter pecado, comesse da árvore da vida, estaria vivendo eternamente na condição de pecado. Seríamos como os anjos caídos. Mas Deus nos tirou dali para nos dar uma segunda chance, para que no futuro, 2000 anos depois, Jesus Cristo fosse morto em nosso favor e abrisse um novo caminho para que nós pudéssemos trilhar e encontrar o jardim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No primeiro jardim havia real presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Todos os dias Adão e Eva ouviam a voz de Deus bradar naquele jardim. O homem tinha domínio sobre as criaturas. Deus cria o homem e diz a eles: multiplicai-vos, enchei a terra, domine sobre as plantas, sobre os animais, sobre as aves do céu. Tudo foi dado ao homem, a terra inteira foi dada ao homem, para que ele cuidasse, para que ele governasse. Mas neste mesmo jardim o homem também foi enganado. Gênesis capítulo 1, versículo 24. O homem foi enganado e ficou distanciado de Deus, separado da glória de Deus, separado da graça de Deus, distante do favor de Deus, tornando-se inimigo de Deus. Porém, a última passagem que nós lemos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também vai a um jardim. Antes de ser crucificado, na última noite, nos últimos instantes, antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores para ser morto, nos diz a Bíblia que ele sobe com seus discípulos ao Monte das Oliveiras. E lá naquele monte havia um lugar, um espaço, um jardim, onde as pessoas, os judeus naquela época, subiam ali para espremer as uvas e fazer vinho. E Jesus escolhe aquele lugar para passar os seus últimos momentos aqui nesta terra. A Bíblia nos diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, deixa a maioria dos discípulos em um lugar e vai mais adiante com esses três e diz a eles: a minha alma está amargurada, está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus deixa eles e vai sozinho mais adiante. A Bíblia diz que ele prostra o seu rosto, coloca o seu rosto no chão e começa a orar e a dizer: meu Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Jesus Cristo estava angustiado, triste, com tristeza de alma profunda. Sabe por quê, querido? Porque ele iria morrer por toda a humanidade. Jesus não estava triste por causa do sacrifício que ele iria fazer. Jesus estava triste porque ele sabia que mesmo ele fazendo o maior de todos os sacrifícios, muitos ainda não dariam valor para este sacrifício. Mesmo ele fazendo tudo isto, se entregando à morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz, Jesus olhava para o futuro e via as pessoas morrendo no decorrer da história humana sem ele. Jesus olhava para o futuro e via muitos descendo a sepultura, descendo ao inferno, porque simplesmente não deu ouvido à sua voz. Por isso que Jesus chorava. Alguns até chegam a dizer que Jesus estava com medo de morrer, ou que não queria suportar aquilo que ele iria passar. Não, Jesus estava triste, angustiado, porque mesmo ele tendo morrido por todos, ele não iria salvar a todos. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos e quantos não deram ouvido à voz de Deus? Quantos e quantos viveram uma vida inteira distanciados, sem antes aceitar a este Jesus, aceitar esse sacrifício, e perderam a sua oportunidade. Passaram desta vida, os seus olhos se fecharam, a sua alma deixou o seu corpo, e hoje estão sofrendo os maiores tormentos já imaginados. Jesus te chama nesta noite para que você volte ao jardim. Bendito seja o nome do Senhor, da onde você nunca deveria ter saído. No primeiro jardim nós vemos a queda do homem. No segundo jardim nós vemos Deus levantando o homem caído através do seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja o nome